Estamos começando mais uma edição do Segurança Jurídica Brasil, programa que visa debater, discutir os principais temas da questão jurídica brasileira. O doutor Cristiano Gonzaga, que é o nosso convidado permanente, tem estado fazendo uma série de discussões. Começamos com a questão de porte de arma e legítima defesa, e agora a gente vai falar sobre a questão dos jogos de azar. E para isso a gente tem um convidado muito especial que vai estar discorrendo um pouco sobre esse tema no Brasil atual, quais são as expectativas, o que a gente pode entender de mudança realmente na legislação em relação aos jogos de azar. Hoje o Brasil, que é um país altamente qualificado para ter turismo, para ter esse tipo de fluxo, está impedido há anos de que realmente tenha essa possibilidade de jogos, de cassinos espalhados pelo nosso país de maneira geral, de maneira organizada, de maneira inteligente. E para isso, então, eu passo a palavra para o nosso convidado permanente, o doutor Cristiano Gonzaga, que é promotor de justiça e tem conhecimento jurídico a larga escala para nos ajudar a ter a compreensão sobre esse tema no Brasil, em Minas Gerais. E nosso convidado está aqui, Newton Cardoso Júnior, deputado federal, meu amigo aí há bons anos de história e hoje um dos principais parlamentares do nosso estado, um dos principais parlamentares do Congresso Nacional e que está muito vinculado a essa história. Meu caro Cristiano, eu queria que você falasse também, introduzisse esse tema inicialmente, no seu ponto de vista, como é que você enxerga ele e a partir daí começasse a fazer algumas perguntas para o nosso deputado federal Newton Cardoso, que está aqui presente conosco. Muito obrigado, Gustavo. Obrigado ao telespectador, a todos que integram o programa de Segurança Jurídica Brasil. E, conforme o Gustavo bem colocou aqui, Newton Cardoso Júnior, também um grande amigo meu, já há bastante tempo, principal aqui representante de Minas, no que diz respeito às ideias mais avançadas, contemporâneas, vem remodelando a ideia de pensar na política, isso é muito importante. E eu tenho aqui hoje um tema que vem também com essa ideia de modernidade, que é a legalização dos jogos. E hoje, só para contextualizar aqueles que estão assistindo, os jogos hoje no Brasil, eles são proibidos, são vedados. Mas, conforme já conversava aqui com o deputado, eles são até vedados de forma tímida, porque hoje nós temos um crime e nós temos a contravenção dentro do direito penal. E eu, como professor de direito penal, costumo dizer que quando o legislador ele tem timidez, ele tem medo de proibir uma conduta, ele deixa na contravenção penal. E quando ele quer, por exemplo, no homicídio, estupro, roubo, ele coloca no crime no Código Penal. E os jogos de azar, eles estão lá no artigo 50 da Lei de Contravenção Penal, punidos tão somente com pena de multa, são julgados no Juizado Especial Criminal. Então já começa fragilizada a ideia de que os jogos, eles são, na verdade, um mal. Então, a meu ver, e aqui eu posso dizer enquanto estudioso do direito penal, que nós temos que oxigenar, assim como o deputado tem feito isso lá no Congresso Nacional, oxigenar as ideias e até mesmo pensarmos a forma de remodelar essa ideia. Será que a gente não deveria liberar os jogos para atrair o turismo? Também a questão tributária, arrecadação. Então, eu particularmente tenho esse pensamento de que os jogos hoje nós temos um grande tabu. E o que a gente vai fazer aqui hoje com o deputado é tentar desmistificar essa ideia de que os jogos eles estão ali vedados, não devem ser aqui revisitados esses pontos de vista, e a gente deve deixar isso aqui escondido. A meu ver, não. A gente vai colocar à tona, colocar aqui na mesa de discussão, igual a gente fez, conforme o Gustavo colocou aqui, a legítima defesa, o porte de arma de fogo. A gente tem que trazer para a sociedade, que hoje está ávida por mudanças, acerca do que vem a ser de fato o jogo. Então a gente vai entender hoje, com o nosso convidado especial, o que é o jogo, como é que ele foi pensado. Então eu queria, deputado, que o senhor fizesse aqui, inicialmente, uma contextualização. O jogo lá atrás já foi permitido no Brasil, e se foi, como é que ele se iniciou, depois passou a ser vedado,
E hoje, no Brasil, como é que a gente tem esse sentimento no Congresso Nacional no que diz respeito à legalização dos jogos? Essa questão do crime, contravenção, turismo, enfim, empregos que serão gerados. Então, está com a palavra para a gente fazer essa contextualização. Muito obrigado, doutor Cristiano, muito obrigado, Gustavo, por esse convite para participar desse importantíssimo programa Segurança Jurídica dentro do canal Viver Brasil. Olá, amigo, amiga, espectador, espectadora do programa. É uma satisfação poder discutir esse tema que é tão importante para o desenvolvimento no país. Eu costumo dizer, doutor Cristiano, que o jogo no Brasil, Gustavo, não é proibido. O que é proibido hoje é você pagar impostos e gerar empregos formais com essa atividade. Porque basta que saiamos aqui na esquina, você consegue fazer uma fezinha, como é conhecida, no jogo do bicho. Basta que você busque nos canais mais obscuros, você consegue fazer uma aposta num jogo de pôquer, você consegue fazer uma aposta, talvez até num resultado aí de futebol, que está mais ou menos regulamentado no país. E, para ir um pouco mais longe, é possível encontrar em lugares clandestinos no Brasil mesas de jogos, mesas de cassino em diversos locais do nosso país. Particularmente eu não conheço, mas sei que existem e que, infelizmente, não contribuem em nada para o Estado brasileiro. A verdade é que essa atividade ela funcionou desde o início da modernidade da nossa República. Há mais de 100 anos atrás, o jogo era legalizado, ele contribuía para o desenvolvimento do turismo no nosso país. O Brasil ficou muito conhecido mundo afora, inclusive um grande personagem de desenhos animados, que é o Zé Carioca, ele foi conceituado por Walt Disney com base num perfil de um frequentador de cassino, de um cassino onde Carmen Miranda sempre demonstrou seu talento e contribuiu para que o Brasil ficasse conhecido mundo afora. A verdade é que, após alguns anos de funcionamento dessa atividade no Brasil, com muitos cassinos, inclusive em Minas Gerais, só para lembrar, o primeiro cassino do Brasil foi em Minas Gerais. Foi em 1890, aproximadamente, no município de Caxambu, município por qual eu tenho um carinho especial, e começou dentro do Hotel Palace. Recentemente, o proprietário desse hotel veio a falecer, o Pepe, era um grande amigo, e faleceu com a esperança, com o sonho de ainda ver a legalização dessa atividade, que foi proibida durante o governo Dutra, com algumas histórias, umas lendas, de que a razão da proibição foi a preocupação da esposa dele, Dona Carminha, com relação à moralidade social em manter essa atividade no país. Mas entendemos que existem questões políticas. Na época, havia boatos de que o Partido Comunista era financiado pela atividade dos cassinos, pelo jogo do bicho, e por isso o governo Dutra resolveu proibir a atividade para que bloqueasse, que encerrasse ali uma fonte de financiamento que estava fortalecendo a política que na época era contrária ao governo. Então, por isso que o jogo é de fato proibido desde então, tornou-se contravenção desde então no Brasil. Essa história aí eu não sabia, essa história especificamente do porquê que ele foi proibido em relação aos costumes, a moralidade e também a questão do Partido Comunista, do sistema aí político de maneira geral. Vai lá, doutor Cristiano. Não, eu acho interessante que o deputado fala sobre essa questão de que hoje você pode sair na rua, na esquina, fazer uma fezinha, jogo do bicho, pôquer, sites internacionais, porque eu acho que hoje no Brasil também a gente tem que pensar que não adianta querer vedar internamente, sendo que ele entra no computador e faz uma aposta num site sediado no Paraíso, que pode, ou até mesmo em Las Vegas, enfim. Então, acho que a forma que a gente está proibindo é uma forma, eu inclusive como promotor de justiça penso isso, é uma forma até frágil. A gente fala, não pode, mas as pessoas fazem. Então, assim, não seria melhor se a gente tivesse um pensamento mais aberto e pudéssemos abrir essa possibilidade de arrecadação, de turismo, só para comparar
com outros países. A gente estava falando, queria que colocasse aqui para o telespectador, para a telespectadora, Singapura, Macau, são lugares que antes não tinham jogos. A gente não tem que comparar também, claro que a gente tem respeito pelos irmãos aqui, Paraguai, Argentina, enfim, mas o Brasil é um país tão grande que a gente tem que comparar também com países que estão aí em desenvolvimento, em ascensão e que fizeram a implementação de cassinos como Singapura, Macau, enfim. Como é que foi lá? Lá a gente teve um aumento do turismo, teve uma diminuição. Como é que foi essa sistemática? Para a gente comparar Rio de Janeiro, nós temos lá o Copacabana Palace, aqui no estádio Minas tem Marachá, temos Carpas, vários locais que podem eventualmente receber São Paulo, Manaus. Como é que foi lá, para a gente trazer o comparativo para o Brasil? Eu quero disputar essa resposta, mas só fazendo uma consideração também pública, explícita, sem esconderijo para ninguém, que recentemente agora, explicitando o que você falou em relação a cassinos abertos no Brasil, o próprio jogador lá, tal do Gabigol, foi preso, foi autuado em flagrante quando estava em um cassino lá em São Paulo, há alguns meses atrás. Clandestino. Clandestino, mas isso foi divulgado em todas as mídias aí, para tudo quanto é lado, que ele havia sido autuado dentro de um cassino aberto em São Paulo. Então, só para registrar que essa realidade aí não é uma realidade escondida, todo mundo sabe disso. Obviamente que a gente não sabe onde estão, eu nunca fui num cassino também aberto no Brasil, mas a gente sabe que tem, só para fazer essa consideração. Ótima colocação, Gustavo, que é uma realidade que você trouxe um exemplo que já não é o primeiro. E são 3 aspectos que eu queria abordar para falar da importância da discussão desse tema. O primeiro aspecto é que o jogo poderia ser legalizado no Brasil, e essa é a minha opinião, com foco em desenvolvimento do turismo brasileiro. Talvez esta seja a maior oportunidade para a legalização dos jogos. Porque o Brasil vem recebendo um número de turistas estrangeiros que nunca passou de 6 milhões, em média, nos últimos anos, nos últimos 20 anos. No Brasil todo. No Brasil inteiro, nós nunca recebemos, em média, mais do que 6 milhões de visitantes. E estou falando disso de períodos pré-pandemia, onde não havia restrição de visitação de viagens internacionais, especialmente. Claro. E quando nós enxergamos a possibilidade de legalização dos jogos por conta do turismo, tem 2 exemplos que são bastante interessantes, talvez 3 exemplos. O primeiro exemplo é de Singapura. Singapura, que é um país, inclusive, com uma legislação muito rígida do ponto de vista de costumes. É proibido você jogar um chiclete no chão. E o tabu religioso é muito rígido em Singapura. Pena de morte para tráfico, né? Pena de morte para tráfico. E, portanto, quando eles legalizaram os jogos, com uma licença de jogos no país, para uma licença apenas, eles saíram de 2 milhões de visitantes no país para mais de 20, ou quase 20, num período de 20 anos. O crescimento foi exponencial. Da mesma forma, Macau. Macau é parece uma pequena vila. Hoje ela é um pouco maior, ela tem mais ou menos 700 mil habitantes, é do tamanho aqui de Contagem, do ponto de vista de população. Tem 700 mil pessoas vivendo lá. Lá é basicamente um aterro, porque é muito próximo ao mar, e eles foram crescendo, expandindo o território deles com aterros em cima do mar. Tem o famoso aterro de Cotai, lá, onde hoje é cenário de 5 ou 6 cassinos muito grandes. E Macau recebe hoje 30 milhões de visitantes. Lá tem aeroporto próprio, internacional, lá tem uma ponte que conecta com Hong Kong, que é o lugar mais próximo, e também Shenzhen, na China. Lá tem acesso via barco, acesso constante de pessoas e recebe constantemente uma população visitante que é 3 ou 4 vezes maior do que a população que reside. E com isso, Macau se tornou hoje o maior centro de atividade de jogos
do planeta. Passou, inclusive, Las Vegas. Ó. Então, essa é a importância da atividade turística sendo valorizada, sendo reconhecida, gerando impostos, lembrando bem aqui a possibilidade de pagar impostos em cima de uma atividade que hoje é ilegal no Brasil, e a possibilidade de ter empregos formais. Porque se um cassino onde um jogador foi preso por estar lá indevidamente junto com outras pessoas, os empregos que existem ali são remunerados, mas não contribuem para a Previdência, não contribuem para a economia, a não ser irregularmente. E aí, o terceiro ponto que eu queria tocar, do ponto de vista da segurança jurídica. Vamos só dar um segundo aqui, vamos fazer um comercial rapidinho e a gente volta falando desse terceiro ponto, que é a segurança jurídica fundamental nesse processo.